sempre, né? Antes de eu tirar a palavra, de eu pregar, eu sempre conto essa história para vocês, de que eu tiro a palavra e eu pego a minha boa e velha cadeirinha, coloco na minha frente e falo: Deus, agora senta aqui e me explica o que o Senhor quer falar através dessa palavra. E essa palavra, na verdade, são 2 capítulos, são um pouco extensa, mas eu vou pegar alguns versículos-chave e vou passar os ensinamentos a partir deles. E quando eu tirei essa palavra, eu fui refletir sobre ela, buscar entender o que Deus queria falar. Eu comecei a olhar a questão dessa geração de hoje em dia. Porque a palavra que eu tirei fala muito sobre os jovens, sobre a juventude. E eu fiquei pensando muito sobre a questão dessa geração que a gente vê, que é a geração, que é a minha geração, né? Porque eu ainda sou jovem. E pensando nisso, através dessa palavra, eu cheguei à conclusão que nos dias de hoje tem se perdido o verdadeiro significado do que é viver. É comum ao longo da vida as pessoas, elas mudarem suas prioridades. Por exemplo, hoje a gente vê muitas pessoas que estão priorizando mais a sua saúde. A gente vê muita gente que está começando a ir para a academia, está começando a comer melhor, a fazer exercícios, mudou sua prioridade. Tem pessoas que, por exemplo, tiveram filhos e hoje a sua prioridade mudou. Hoje a sua prioridade é os seus filhos. Mas existe uma questão que é: você sabe o que a gente precisa para viver? Em sentido físico, do nosso físico. O que o ser humano precisa para viver, para sobreviver? Comida, água, moradia, saúde, moradia, dormir. A gente precisa de tudo isso, porque isso é essencial, é o básico. Se a gente não fizer isso, a gente vive. Não. Se eu não beber água, aí eu vou tomar uma pedra no rim, aí eu vou conseguir uma falência renal, e isso vai acabar prejudicando a minha saúde. Então eu preciso beber água, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso fazer exercício, eu preciso descansar, porque isso é essencial para a vida. Todos nós precisamos disso. Não tem uma pessoa que vai falar aqui: ah não, eu não preciso de água. Alguém aqui não precisa de água? Se souber, fala agora. Mas que eu saiba, nenhum ser humano não precisa de água. Todos nós precisamos, porque é o essencial, é o básico para a sobrevivência. Mas agora, eu quero apresentar aqui a frase. Agora eu quero outra frase apresentar para vocês. Em nossa vida espiritual, do que precisamos para viver? de Deus. De Deus. Precisamos disso. Eu vou responder essa pergunta com um versículo que está dentro da palavra que eu tirei. Pode passar para o próximo. A palavra está em Eclesiastes 3, 12 e 13. Agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, o essencial que a gente precisa para o nosso espiritual é isso: temer a Deus, obedecer, seguir os seus mandamentos. Esse é o essencial, é o básico que o cristão deveria fazer. E por que eu usei a palavra deveria? Porque muita gente, a gente pode perceber no mundo, muitas pessoas falam: eu sou cristão, mas a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não segue os mandamentos. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Se você se diz ser cristão, você precisa fazer o que está aqui, aquilo que é essencial: temer a Deus, obedecer e seguir os mandamentos. Mas hoje em dia, quando eu falei que estava refletindo sobre a questão dessa nova geração, as pessoas têm se esquecido, o cristão tem se esquecido do que é essencial, do que é o básico. A gente tem feito esse propósito de orar todo dia, de ler a Bíblia todo dia, de jejuar todo dia,
cuidar, porque a igreja precisa de um conjunto, já que nós somos os cristãos, os verdadeiros cristãos. A gente, em conjunto como igreja, deveríamos estar todos alinhados nesse pensamento de obedecer a Deus, seguir os mandamentos. Se a gente sabe e entende que orar é certo, que orar é preciso, que ler a palavra é preciso, por que a gente não faz? Se a gente sabe que isso é preciso, como diz ali, é o essencial, por que a gente não faz? Se você bebe água todos os dias, você também deveria louvar todos os dias. Se você come todos os dias, você deveria ler a Bíblia todos os dias. Se você dorme todos os dias, você deveria jejuar então. É para a gente entender isso, que a gente faz aquilo que a nossa carne precisa. A gente come, a gente bebe água, a gente dorme, mas o nosso espírito também necessita de cuidados, de atenção. A gente não se esquece de beber água, às vezes. A gente não se esquece, não deveria, né? A gente não se esquece de dormir, a gente não se esquece de comer. Então por que você esquece de ler a Bíblia? Por que você esquece de orar? Eu já esqueci. Se isso é essencial, isso não deveria ser uma opção, isso deveria ser prioridade. A gente precisa entender que as coisas de Deus, elas não são uma opção, elas são prioridade. Não é uma opção orar hoje, não é uma opção ler a Bíblia hoje, é prioridade, é o essencial, é o básico que o cristão deveria fazer. E eu fiquei pensando também nessa questão do que é o básico do cristão. Isso que a gente viu é o básico. Temer a Deus, obedecer a Ele e seguir os mandamentos. Isso é o básico. E hoje nós vivemos num país que nós temos liberdade de expressão. A gente pode ser cristão. Isso não é proibido. A gente pode. A gente pode pregar, a gente pode falar de Deus. Claro que nós sofremos perseguições, mas a gente, por exemplo, não é morto nesse país por ser cristão. A gente precisa entender que se você não faz nem o básico e nem o essencial, vivendo, por exemplo, num país em que ser cristão não é, por exemplo, uma pena de morte, já pensou se você vivesse num país em que ser cristão é uma pena de morte para você? Será que se você estivesse num país em que alguém apontasse uma arma para sua cabeça, Deus me livre que isso aconteça, mas nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Então, o que vai acontecer daqui para frente, de tudo pode acontecer. Então, já pensou se você vivesse num lugar em que alguém apontasse uma arma na sua cabeça e falasse: ou você nega Jesus, ou você morre? O que você responderia? Eu vou. A gente deve pensar sobre isso, porque no impulso a gente fala: não, eu morro por Jesus, eu morro. Será mesmo? Será que não é só um impulso assim, ó? Pensa realmente se você faria isso. Será que você seria capaz de morrer por Jesus? Será que você seria capaz de morrer pela palavra dele? Porque hoje você ser cristão, você louvar isso dentro da sua casa, não é uma justificativa de alguém ir lá e destruir tudo e acabar com a sua família, matar seus filhos só porque você é cristão. Aqui isso não acontece. Aqui nós podemos. Como eu falei, a gente sofre perseguição, mas a gente não é morto por isso. Então entenda que se você às vezes não faz nem o essencial, imagina se, por exemplo, você tivesse que morrer por Jesus. Será que você morreria? Será que você se entregaria a Ele? Então vamos pensar nisso. Será que se isso acontecesse, o que você faria nessa situação? Pensa aí, pensa como você reflete sobre isso. Nessa situação, o que você diria? Como você reagiria a isso? Será que você não pensaria duas vezes em não vou negar Jesus? E existe até vezes que é pior. Tem pessoas que são torturadas por dias e acontecem com ela coisas que é melhor nem dizer, porque são coisas horríveis.
você ser torturado porque você simplesmente segue os mandamentos. Existem pessoas que nesse momento estão passando por isso, que são torturadas, que são mortas por viver os mandamentos. Então vamos pensar nisso e pensa se na sua vida você tem feito aquilo que Deus manda, se você tem obedecido, se você tem tido temor a Deus, porque isso é o básico, é o essencial. Se você se diz ser um cristão, você deve fazer isso. E eu quero passar para o próximo slide, que está em Eclesiastes 11:9. Diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração andar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará julgamento. E essa palavra é uma palavra muito forte, porque nessa parte fala assim para o jovem: siga o seu coração. E eu fiquei pensando, se o seu coração estiver nas coisas de Deus, se o seu coração estiver focado nas coisas de Deus, amém. Você está seguindo as coisas de Deus. Agora, se o seu coração vive em perversidade, vive em pecado, se dentro do seu coração você só acumula lixo e coisas ruins, o seu caminho vai ser de perversidade. E no final fala: mas saiba que por todas essas coisas Deus estará julgamento, Deus pedirá contas. Então, nós somos livres para fazer o que a gente quer. Como eu disse, nós vivemos num país que temos liberdade de expressão. Nós podemos fazer o que a gente quer. Mas sempre se lembre do que está escrito no final dessa palavra, que de todas as coisas Deus lhe fará julgamento. Deus lhe pedirá contas disso. E o que você tem feito com a sua vida? Quais as decisões que você tem tomado? Que caminho você tem trilhado? O que tem dentro do seu coração? Se hoje a gente estivesse, por exemplo, no juízo final, o que aconteceria com a sua vida? O que Deus faria para você? Qual seria o julgamento que Deus iria trazer sobre a sua vida? Seria um julgamento bom? De nossa, você realmente foi fiel a mim. Você aqui na terra fez aquilo que era o essencial. Você seguiu meus mandamentos. Você obedeceu a minha palavra. Você teve temor a mim. Ou será que Deus vai simplesmente olhar para você e ver que a sua vida, a vida que Ele te deu, você desperdiçou? Porque Deus te deu uma vida para você viver para Ele. E se você vive essa vida em prol de qualquer outra coisa, isso é um total e completo desperdício. Porque Deus te fez para que a sua vida fosse uma vida de louvor e adoração a Ele. Nós viemos de Deus, nós necessitamos dele. Por exemplo, nós, todo mundo aqui nasceu da barriga da sua mãe. Mas, por exemplo, quando a gente nasce, a gente saiu da barriga da nossa mãe, mas a gente continua dependendo dela, das coisas dela, da comida que ela faz, do leite que ela nos dá, e às vezes até mesmo na vida adulta. Porque, por exemplo, até fugindo um pouco do assunto, eu fiz curso técnico de enfermagem. Se eu estou com dor, eu sei que eu tenho que tomar de pirona. Se eu estou com alguma coisa no estômago, um enjoo, eu sei que eu tenho que tomar da minha. Mas não, eu vou lá. Mãe, o que eu tenho que tomar? Mãe, estou com dor aqui, ó. O que eu tenho que tomar? Eu fiz curso, eu sei o que tenho que tomar. Mas eu ainda me sinto dependente da minha mãe, mesmo sendo grande. Mesmo hoje andando com as próprias pernas, sabendo cozinhar, sabendo fazer o que eu preciso para sobreviver. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Porque nós viemos dele e nós necessitamos das coisas que vêm dele. Como eu falei sobre a questão do essencial, lá no começo, que fala sobre o temor, obedecer, seguir os mandamentos. Se nós viemos dele, nós necessitamos daquilo que vem
rotina corrida. E justamente a gente fez esse propósito porque a desculpa da maioria das pessoas é: ai, mas minha rotina é corrida. Não tem uma pessoa aqui que eu não pergunte que não vai levantar a mão, que sua rotina também é corrida. Até para um adolescente que a gente olha e fala: nossa, mas você só estuda. Até para ele a rotina é corrida. Porque ele está vivendo a fase da adolescência dele de administrar o tempo dele. Então até para ele às vezes é corrido o dia dele. Mas todo mundo aqui tem necessidade, todo mundo tem casa para cuidar, lição para fazer, filho para cuidar. Só que, como eu falei, as coisas de Deus não são uma opção do seu dia, elas são prioridade no seu dia. Como a gente já vem pregando há cursos anteriores sobre a questão desse propósito, de que a gente deve se dedicar a isso, a gente deve incluir isso na nossa rotina, porque, como eu disse, isso é prioridade. As coisas de Deus são prioridade. E que a gente vem entender isso e analisar: será que na minha rotina as coisas de Deus têm sido prioridade? Eu tenho separado um tempo para louvar? Eu tenho separado um tempo para ler a Bíblia? Eu tenho separado um tempo para ter conversas edificantes? Porque hoje em dia, principalmente na adolescência, né? Os adolescentes gostam muito de conversar. Até eu gosto muito de conversar. Mas a gente também deve incluir no nosso dia a dia conversas que são edificantes, que vão edificar, nos aproximar daqueles que nos aproximam de Deus. E quando a gente está, por exemplo, em ambientes que tem muitas pessoas no trabalho, na escola, é nesses ambientes que a gente deve mostrar ali nosso posicionamento de que somos realmente cristãos. E eu vou dar um exemplo que eu estou no último ano do ensino médio e a maior preocupação de todo mundo ali é os vestibulares. Todo mundo quer passar no vestibular, todo mundo quer passar na faculdade, todo mundo quer fazer alguma coisa, porque todo mundo está com medo de, sei lá, de não conseguir nada depois do ensino médio. E nesse momento, claro, é um momento de estresse, né, que a gente fica preocupado. Quem já passou por isso de: ai, eu preciso passar na prova, ou eu preciso passar na faculdade, eu preciso conseguir um emprego, sabe que isso é um momento estressante na vida de alguém. E eu percebo assim, nos adolescentes, né, nos jovens que convivem comigo, que todo mundo parece estar sempre estressado. Falou em Enem, você fica assim: ó, Enem, meu Deus, falou 2 meses. Está todo mundo pilhado nisso. Só que eu sou uma pessoa que às vezes sou muito ansiosa, mas eu coloquei no meu coração que eu não iria morrer do coração por conta disso, e que eu ia entregar isso nas mãos de Deus e ia fazer a minha parte. Eu estou estudando, eu estou fazendo a minha parte, sendo uma boa aluna, estudando em casa, mas eu disse que se isso for da vontade de Deus, se isso for o que Deus realmente quer, amém. Eu vou entregar isso nas mãos de Deus. Tem pessoas que eu vejo que, eu vou passar 12 horas estudando porque eu preciso disso, e se eu não passar na faculdade eu nunca vou ser feliz. E é nesses momentos que, por exemplo, na minha escola, que eu tento mostrar para as pessoas que não é só isso. Na escola eu tento mostrar que a sua felicidade não é passar na faculdade. Você precisa ser feliz com ou sem a faculdade. A sua felicidade é de Deus. Eu só vou ser feliz se eu passar naquele concurso. Não. Se você ficar com esse pensamento, aí você não vai passar mesmo. Se você ficar com esse pensamento de: se eu não conseguir isso, meu Deus, eu nunca vou ser feliz, aí você não passa. Muitas pessoas acabam baseando a sua vida em outras coisas. A minha felicidade só vai vir quando tiver X de salário. Não. Minha felicidade só vai vir quando eu tiver meu guarda-roupa inteiro do jeito que eu quero. Não. A gente precisa entender que o que a gente necessita realmente para sobreviver, para viver na verdade, é a palavra de Deus, os ensinamentos dele. É ter Deus conosco, porque ter Ele já basta. Ter a Deus na nossa vida já basta, a gente não precisa de mais nada. Eu já sou feliz tendo Deus, eu sou feliz com Ele, porque a felicidade
mas a minha felicidade não vai se basear nisso. E venha enxergar isso na sua vida. Será que a sua felicidade, o seu prazer em viver tem se baseado em alguma questão? Muitas pessoas baseiam sua felicidade em amigos, em família, em questões financeiras, em trabalho. As pessoas, no mundo que a gente vive, elas baseiam a sua vida em N coisas. Só que a gente esquece que a nossa vida, a quem a gente necessita para viver, é de Deus. Então venha entender isso na sua vida e coloque esse ensinamento, esse aprendizado dentro de você. Não baseie a sua felicidade naquilo que não é de Deus, que não vem de Deus. A sua felicidade, o seu prazer vem dele. Se você colocar a sua felicidade, o seu prazer em qualquer outra coisa, você vai ser infeliz no resto da vida. Então que a gente venha aprender, venha absorver isso. E eu quero, pode passar para o próximo slide? Eu quero ler essa palavra aqui. É Eclesiastes 12:14. É um pouco parecida com o anterior, mas diz assim: pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom ou quer seja mal. A gente vê hoje em dia muitas pessoas que guardam tudo para si. Tudo ela guarda dentro dela. Dentro dela é um lixão. De tudo tem lá. Ela guarda rancor, ela guarda ressentimento, ela guarda tristeza. Ela esconde tudo isso dentro dela. Tudo. E uma coisa que a gente deve entender e deve aplicar na nossa vida é que a gente não pode e nem deve guardar tudo para si e nem esconder. A gente até mesmo pode esconder do homem por um tempo, mas de Deus a gente não esconde nada. Às vezes um pensamento que você teve, uma ação que você teve dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, você fala, não vou falar para ninguém, vou esconder isso. Você pode até por um tempo esconder do homem, mas de Deus você não esconde. Então o que você tem feito aqui dentro da sua mente? Porque às vezes é aqui que o pecado começa, que o pecado é gerado, é dentro da mente. O que você tem feito sozinho dentro da sua casa? Será que os momentos que você tem, por exemplo, dentro da sua casa sozinho, você usa desses momentos para louvar e adorar a Deus? Ou será que você usa desses momentos para pecar escondido, para entrar em sites que não deve, para conversar com pessoas que você não deveria conversar? Às vezes você pode esconder coisas no seu celular, grupos, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Você pode até achar que você está escondendo alguma coisa, mas você não está. Porque Deus sabe de todas as coisas. De todas. E assim como fala nessa palavra anterior, que Deus trará julgamento com todas elas. Então, vamos pensar, vamos analisar tudo que a gente viu até aqui. Será que o que você tem feito na sua vida é bom ou é ruim? O rumo que sua vida tem tomado está sendo bom ou está sendo ruim? O objetivo, o rumo que sua vida vai chegar, vai dar onde? Será que as decisões e o caminho que você está trilhando vai te levar para mais perto de Deus, ou será que esse caminho está te afastando cada vez mais? Porque hoje em dia o que a gente vê é isso, pessoas caminhando cada vez mais para mais longe de Deus, para mais longe do chamado dele. Pessoas se apressando cada vez mais para a perversidade, para o pecado. Hoje a gente vê, por exemplo, essa palavra falando sobre os jovens, sobre a juventude. E eu fiquei pensando muito sobre os adolescentes. Como eu já falei, né, em alguns estudos passados, geralmente é na adolescência que as pessoas fazem as piores besteiras
que elas podem fazer na adolescência. Elas fazem tatuagem, piercing, ficam com um monte de gente, bebe, fuma. Geralmente isso acontece no período da juventude, da adolescência. Não que ao longo do tempo da vida as pessoas vão pecar, mas na adolescência, especificamente, é o tempo que as pessoas mais estão se perdendo. E que até mesmo quem não é de Deus, que está no mundo, vê que os adolescentes de hoje em dia estão cada vez mais, digamos assim, precoce. Cada vez mais gente de 12, 13 anos está bebendo. Gente de 15 anos, meninas de 15 anos está engravidando. Isso é normal no mundo de hoje. A gente vê que cada vez mais, não só a geração, mas cada vez mais, essa era que nós estamos vivendo, as pessoas estão cada vez mais se apressando, andando num caminho de perversidade, de pecado, de destruição. E agora eu quero que nesse momento a gente vai parar um momento e a gente vai refletir e pensar. Eu quero que você, dentro de você reflita e pense. Se você quiser fechar o olho ou ficar em silêncio, né, como todo mundo tá. Mas eu quero que nesse momento você vai pensar sobre cada decisão que você tem que tomar. O caminho que você tem trilhado. As escolhas que você tem tomado. Será que você tem realmente vivido de fato verdade o que é ser um cristão? Ou será que você está sendo mais um que tem nome de que vive, mas está morto? Tem nome de cristão, mas na verdade aqui na igreja uma coisa lá fora é outra. Pensa aí. Quem você tem sido na sua escola? Quem você tem sido no seu trabalho? Quem você tem sido na sua casa? Quem você tem sido sozinho em 4 paredes? O que você tem feito? Qual caminho você tem trilhado? E agora pensando nesse caminho que você tem trilhado, nas escolhas que você tem tomado, esse caminho vai te levar aonde? Cada um aqui no seu interior sabe o que faz e tem consciência disso. Então pensa, onde esse caminho que você está andando vai te levar? Esse caminho está te levando para mais perto de Deus? Ou você cada vez mais está se tornando um aliado? Cada vez mais um aliado que luta no time ao contrário, que cada vez mais está se aproximando daquilo que não é de Deus e não pertence a Ele. Nesse momento a gente parou para refletir e trazendo a conclusão de tudo isso. Quando eu tirei cada ensinamento desse, do que é essencial, daquilo que a gente tem dentro do nosso coração, sobre seguir os mandamentos, isso me trouxe uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? A gente fala sempre, por exemplo, você é capaz, você consegue, você vai conseguir. Mas hoje eu quero dizer ao contrário. Você não é capaz. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Se você não tem Deus, você não vai conseguir mesmo. Quem te dá a capacidade é Deus. Quem faz você conseguir é Deus. Porque nós, como seres humanos, somos sim incapazes. A gente não consegue viver sem Deus. Nós não conseguimos. Nós temos total independência dele. Nós somos totalmente dependentes de Deus e daquilo que vem dele. Hoje, que você entenda que você deve assumir com total e plena consciência que você é incapaz. Você é. Ninguém aqui consegue viver sem Deus. Como eu sempre costumo dizer em quase todas as minhas pregações, a vida sem Deus não é vida, é sobrevivência. Sobreviver não é viver. Que a gente venha a assumir na nossa vida, que nós precisamos de Deus.
Assuma na sua vida: eu preciso de Deus. Eu quero que você fale: eu preciso de Deus. Eu sou incapaz de viver sem Deus. Sem Deus nós não somos nada. Nada. Nós não conseguimos viver sem Ele. Então entenda isso, assuma isso. Assuma isso na sua vida. Assuma o compromisso de ser um verdadeiro cristão, que é ser dependente de Deus. Isso é ser um verdadeiro cristão. É você seguir os mandamentos dele, seguir os passos dele, ler a Bíblia, orar, jejuar. Se você não faz isso, eu sinto muito te dizer, você não é um cristão. Se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia, se você não faz o mínimo, o essencial, que é para ser um cristão, você não é. Existe uma diferença entre ser cristão e ser crente. Crente é quem o diabo é. Crente é quem acredita que Deus existe. Agora o cristão, aí há a diferença. O cristão é aquele que é um pequeno Cristo, que segue os passos dele, que segue os ensinamentos dele. Aquele que é totalmente dependente de Deus. Que a gente venha entender, que a gente venha refletir. Porque Deus, a gente está acompanhando, eu sempre falo isso, porque isso é sempre muito forte no meu coração, de que a gente está acompanhando, que cada vez mais a vida de Cristo está próxima. E a gente ainda está vivo, nós ainda estamos aqui na Terra, então ainda dá tempo. Se você refletiu e viu que a sua vida não tem tomado um rumo bom, um rumo que vai te levar para perto de Deus, ainda dá tempo. Você está aqui. Se você está sentado hoje na cadeira da igreja, é porque Deus está te mandando essa mensagem. Entenda isso. Deus está te alertando. Volta aos princípios básicos, dá alguns passos para trás, para que você possa caminhar na direção certa. Por que dar os passos para trás? A gente sempre fala que a gente não deve retroceder, mas a gente deve dar uns passos para trás, porque a gente deve voltar naquilo que é essencial, naquilo que é básico. É o básico orar, é o básico da vida. É o que todo cristão deve fazer. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus está te alertando para você refletir na sua vida. Se as coisas de Deus e Deus têm sido uma opção ou têm sido prioridade. Porque se você está aqui, se você bate no peito e fala: eu sou cristão, então assuma as responsabilidades de ser um cristão. Se você hoje está sentado aqui na igreja e você diz: eu sou a igreja, então assuma as responsabilidades de o que é ser a igreja. Hoje Deus chama cada um de vocês para refletir e pensar e dizer para Ele que vocês não são capazes de viver sem Ele, que nós não somos capazes de viver sem Ele. Que a gente venha entender, venha refletir, venha trazer cada ensinamento para as nossas vidas. Que se você está aqui hoje, é porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. Então assuma as responsabilidades do que é ser um verdadeiro cristão. Assuma que você é incapaz de viver sem Ele. Que nós somos pequenos, relacionados a imenso tamanho do que é Deus e da glória dele. Então, neste momento, eu vou convidar para que vocês venham orar. E que nessa oração, você venha orar e venha refletir e pensar se a sua vida tem trazido glória para o nome de Deus ou vergonha para o nome dele. Será que a sua vida, as pessoas podem olhar para você e ver que você é um cristão, que você é diferente? Ou será que as pessoas olham para a sua vida e falam: nossa, essa pessoa é cristã? Porque o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê a quem? A nossa vida. Se você se diz ser cristão, as pessoas vão olhar cada decisão que você toma.
você deve honrar.